Tan, 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 tan. Aqui é a super tia Vanessa gravando para vocês, quinto ano, mais uma aula de história. Vamos falar sobre as transformações da sociedade, página 76 do livro. Transformações da sociedade na sociedade. Bom, durante o período populista, onde os políticos eram simpáticos, falavam em praça pública, prometiam mundos e fundos, né? Ocorreram muitas transformações no Brasil. A população, ela cresceu rapidamente. O número de habitantes e cidadão volta a fita. O número de habitantes nas cidades aumentou. As pessoas passaram a morar mais em cidades e a industrialização foi ampliada. A escolaridade, embora ainda muito distante das metas propostas, avançou significativamente. Hoje é o dia do trava-língua. Bom, ou seja, muito mais pessoas tiveram acesso à escola e à educação. A elite, as pessoas que têm mais poder aquisitivo, teoricamente as que estão mais acima, né? Podem mais. Podem em questão de dinheiro, tá, pessoal? Somos todos iguais, mas quando se fala elite, são as pessoas que têm mais dinheiro, mais poder aquisitivo, mais condições, né? A elite passou a ser constituída pela classe alta urbana, ou seja, pelos empresários. Por quê? Porque muitas indústrias e empresas, né? A classe média, que são os comerciantes, funcionários públicos, pequenos empresários, cresceu em número e em poder de compra. Então, a quantidade de operários alcançou a casa dos milhões. Com o aumento do poder de compra, a população brasileira passou a consumir muito mais produtos industrializados. E assim, as empresas, consequentemente, produziam mais e mais, e isso gerava cada vez mais empregos. Bom, saiba mais. Os primeiros anos da TV no Brasil. Até então era a era do rádio, né? Começou aí a introdução da TV. Um dos produtos mais desejados no período populista era os aparelhos de TV. No início, eles eram raríssimos e caríssimos. Somente as pessoas mais ricas tinham televisões em casa. E as transmissões, elas eram em branco e preto, nada de colorido. Os primeiros programas eram parecidos com os do rádio, como os noticiários, entrevistas, mas ao longo do tempo começaram a surgir os programas de auditório. Sabe o que é programa de auditório? É igual o Faustão, sabe? Quando tem o apresentador, ele apresenta algumas atrações e tem pessoas, uma plateia assistindo. Isso são programas de auditório, tá? Telenovelas, que são as novelas, e transmissões esportivas. Futebol, né, pessoal? Grande paixão nacional, entre outros esportes também. A primeira emissora de TV brasileira foi a TV Tupi. Ela foi inaugurada em 18 de setembro de 1950. Olha que interessante, sexta-feira vai ser aniversário da TV Tupi, né? Com o passar do tempo, mais e mais pessoas foram tendo acesso aos aparelhos e outras emissoras foram surgindo, como a Record, que existe até hoje. A Record foi criada em 1953. A TV Excelsior,
1960 e a Globo, 1965. Bandeirantes também, em 1967. Olha só, as dezenas de pessoas se juntavam para ver uma pequena televisão aqui, ó. Aqui essa foto foi tirada em São Paulo, 1950. Pessoal, não era igual hoje, só as pessoas muito ricas mesmo tinham televisão. O resto ainda continuava usando como principal meio de comunicação o rádio. Aqui foi o começo, os primeiros anos da TV no Brasil. E o crescimento das cidades. No período dos governos populistas, as áreas urbanas, ou seja, vocês sabem que o município, né, é zona rural e zona urbana unidos, mas as áreas urbanas, elas cresceram muito rapidamente. As grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador e etc., passaram por transformações bem parecidas. A quantidade de edifício aumentou, as áreas desocupadas dessas cidades, elas passaram a ser habitadas, novas construções surgiram, outras foram demolidas e a paisagem natural sofreu uma grande transformação. Com essas mudanças vieram também problemas, é claro, quando é uma mudança muito rápida e desordenada, né, o crescimento das cidades, ele acaba faltando um planejamento e o grande aumento da população nessas áreas urbanas acarreta mais poluição, congestionamentos, carência de habitação. Que seria isso? As pessoas não têm onde morar e começaram a surgir as favelas, né? E o agravamento da violência. Essas situações, elas permanecem até hoje nas cidades grandes brasileiras. Não que nas cidades menores não tenha. Tem também. O problema é que na cidade grande existe muito mais habitantes, então tudo que acontece lá tem uma proporção maior, ok? Vamos para as atividades. Quais elementos da cena retratada aí ao lado são exemplos de um crescimento urbano? Essa foto aí é a rua do centro da cidade de São Paulo, em 1958. Observem bem essa foto e quais elementos nessa foto aí vocês conseguem identificar como elementos do crescimento urbano, ok? A gente se encontra no Zoom amanhã. Um beijo, quinto ano, e hasta la vista, baby!